Então hoje nós vamos começar com um assunto que nunca foi abordado aqui no canal com tanto conteúdo, né? Que é a questão de gerenciamento de processos, né? Gestão de processos e indicadores de desempenho. Esse assunto foi sugerido por um dos integrantes do grupo, né? do canal de CA Service Desk Brasil. Meu nome é Daniel Bighelini, como vocês já me conhecem, e hoje nós vamos falar então desse assunto que transcende qualquer ferramenta de Service Desk, né? Na verdade, qualquer ferramenta de gerenciamento de serviços, né? Mas o que é gerenciamento de serviços, né? O gerenciamento, o esforço que uma empresa faz para gerenciar, né, os seus serviços se traduz na necessidade de manter os seus clientes satisfeitos, né? A concorrência hoje para esses serviços está muito grande, né? Os clientes têm muitas opções de consumo, né? Nós estamos inseridos nesse contexto onde o mercado é muito agressivo, né? A concorrência todas as empresas investem muito, né, na otimização dos seus processos produtivos, né, para racionalizar custos, né, para tornar os seus processos mais eficientes, né? E para ter aquele resultado final que é um cliente satisfeito, né? Antigamente, inclusive, algumas empresas consideravam alguns processos, né, davam muita ênfase para o processo produtivo, né, para entregar aquele processo, para aquele serviço para aquele cliente, e não davam muita ênfase, por exemplo, num processo secundário que todos vocês devem conhecer muito bem, que é, por exemplo, o processo de atendimento, né? Então, os clientes, todo mundo aqui é cliente, né? Então nós sabemos o quanto é importante o atendimento de um serviço, mesmo naquele momento de pós-venda, né? Depois que tu vendeu. Se mesmo que o cliente tenha o melhor serviço do mundo, se ele não tiver um bom atendimento, certamente esse cliente não vai ser fidelizado e vai te trocar pela concorrência, mesmo que a concorrência ofereça um produto de menor qualidade, né? Bom, para ilustrar isso, né, eu vou comentar de dois cenários, assim, né, só para vocês conseguirem entender bem, que são cenários de uma pequena empresa, né, que tem poucos desafios, né, para lidar, né. São desafios pequenos, até proporcionais à sua estrutura organizacional, né. Uma empresa imagina aquela empresa do seu Jorge, né, que tem ali ele como dono da empresa e mais os seus 5 ou 6 funcionários, que estão, cada um desses funcionários recebeu uma missão, né? Cada um com uma responsabilidade bem específica, tu vai atender, tu vai vender, tu vai trabalhar com estoque, e está tudo resolvido, né? Não que os desafios não sejam grandes para pequenas empresas, muito pelo contrário, né? As pequenas empresas são as empresas que que tem uma rotatividade assim de abertura e fechamento de empresas assim no nosso mercado, é muito complicado de se conseguir se manter, né, vivo, né? Mas os desafios da grande empresa são certamente muito maiores, né? Até eu faço uma comparação, sempre uso essa comparação de que processos, né, podem ser comparados a roupas, né? A gente vai crescendo, né, e as roupas antigas, né, conforme a gente vai crescendo, essas roupas antigas já não vão servindo mais. E nós temos que trocar de roupa, nós temos que experimentar outros processos, né, para atender as nossas necessidades, né? E as empresas grandes, né, quanto maior a sua estrutura organizacional, quanto maior a sua distribuição geográfica, quanto maior a sua quantidade de colaboradores, né, que estão envolvidos, né, e entenda-se como colaboradores, né, fornecedores, terceirizados, funcionários, né, estagiários, enfim, toda a rede de recursos humanos que são utilizados para uma empresa ter continuidade, né? Então, os desafios são muito maiores, né? Então por isso que o que interessa, né, é que as empresas, quanto maior o tamanho da empresa, né, maior a quantidade de processos que deverão ser gerenciados, né? Mas como é que se faz para alcançar isso? Bom, tem que se alcançar isso buscando eficiência, né? E quando se fala em eficiência, né,
Antigamente as empresas pensavam em investir nos melhores profissionais, né? Então buscavam profissionais excelentes no mercado, né? E esses profissionais acabavam quase que levando algumas empresas nas costas, né? Que eram chamados heróis, né, das empresas, né? Era aquele tipo de funcionário que todo mundo conhece, que quando sai da empresa causa um baque na empresa, né? Porque todo aquele conhecimento e aquele expertise, né, para desempenhar algumas atividades, praticamente, se não tiver aquela pessoa trabalhando naquela atividade, o desempenho daquela atividade fica comprometido. E esse enfoque, então, mudou, né, e as empresas começaram a investir em outro assunto, né? Esse assunto se chama conhecimento, né? Elas notaram que se eu quero ter lucro, eu tenho que investir em conhecimento, né? O meu negócio precisa ter continuidade, né? E para que esta continuidade exista, né, eu preciso que todas as atividades necessárias que são desempenhadas para atender todos os meus processos principais de negócio, todos os meus processos secundários, enfim, eu preciso saber, né, conhecer esses processos, né, otimizar eles, ter um ciclo de vida constante, né, de melhoria desses conhecimentos, capturar esses conhecimentos da cabeça de cada uma das pessoas que contribuem para agregar valor na prestação de serviços dessa empresa, né, e fazer com que esses serviços sejam otimizados, que esses serviços cada vez mais retornem lucro, né? Que cada vez mais sejam serviços mais eficientes, porque os clientes, como eu disse para vocês, estão cada vez mais exigentes, né? Uma empresa que está estacionada no tempo, utilizando processos que eram utilizados há 30 anos atrás, certamente não sobrevive nos dias de hoje, né? A não ser aquela pequena empresinha, né, a pequena empresa que está lá, que o mercado de atuação dela é num bairro, né? Daí de repente até, quem sabe, ela sobreviva mais. Mas agora, se essa empresa crescer, né, o suficiente, ela vai precisar gerir muito bem esse conhecimento, né, para ser eficiente. E mais especificamente, então, ela tem que implantar alguma disciplina, né, dentro da sua estrutura organizacional, né, que promova a gestão de processos. Falar hoje de gestão de processos, se vocês procurarem no YouTube material sobre gestão de processos, vocês vão ver realmente que não falta material hoje disponível, né, para que se consiga entender, né, falando sobre disciplinas de BPM, falando sobre BSC, falando sobre CUBIT, né, falando sobre a própria disciplina de KM, né, de gestão de conhecimento, né. Então, material para falar o que é fácil de encontrar, né, basta tu procurar, né? A ideia dessa palestra de hoje é para mim dar um overview para vocês de tudo que vocês têm que se preocupar quando vocês começarem a pensar nesse assunto sobre gestão de processos, né? Mas por onde é que eu começo? Bom, o grande X da questão é conseguir atender aquele enorme desafio que eu tinha comentado com vocês, que é capturar esse conhecimento, né? Eu até já fiz uma outra apresentação para vocês que eu recomendo que vocês assistam, que é uma apresentação que eu falei sobre gerenciamento de conhecimento, né? Enquanto a empresa não conseguir capturar esses conhecimentos, né, e quando se tu vai falar com as empresas assim, como é que está a maturidade do teu processo, a tua gestão de processos, em que nível de maturidade que ela está? As empresas destacam até que, não, eu tenho muitos processos documentados. Bom, documentação de processos é apenas o primeiro passo, né? É que nem vamos transpor isso para a nossa realidade. Adianta alguma coisa eu ter uma lei que está decretada, que está escrita em algum lugar, né, se não tem ninguém para controlar a execução para fiscalizar o cumprimento dessas leis, né? A mesma coisa se aplica com processos, né? Se tu tem um processo, principalmente os teus processos mais importantes do teu negócio, e esses processos não estão sendo supervisionados por alguém, né, certamente, vocês sabem que os usuários são muito criativos, né? Então eles se eles conseguirem achar uma forma que tenha que facilite a vida deles, desde não interessando se eles vão cumprir ou não o que tem que ser feito, eles vão fazer.
fazer. Não tenham sombra de dúvida que isso vai acontecer. Isso em qualquer empresa. Né? Como é que se faz isso, então, para documentar os processos? Que é o nosso primeiro passo. Né? Bom, existe um instrumento que é um instrumento extremamente burocrático, né, mas necessário, né, mas que é um instrumento que as grandes empresas geralmente investem, que é investir num sistema normativo. Quando eu falo sistema normativo, será que eu estou falando de comprar uma ferramenta para documentar processos? Não, pessoal. Um sistema normativo pode ser até um punhado de arquivos, de documentos que estão estruturados e guardados num local unificado na tua empresa. Imaginem como um repositório de todo o conhecimento organizacional que tu tem nessa empresa. Ah, mas todo o conhecimento, será que vai ser difícil fazer isso? Sim, vai ser difícil você fazer isso, tá? Até porque um sistema normativo, ele é feito, geralmente as empresas que investem no sistema normativo, investem principalmente documentando os processos principais, né? Que eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Como é que são eles. Tá? Um sistema normativo, então, em resumo, é um conjunto de normas, regulamentos, políticas, resoluções que definem atribuições e comportamentos para um grupo de pessoas ou organizações. Né? Esse é o conceito mais direto que eu encontrei. Como é que ele é composto? Bom, ele tem políticas, normas, instruções de serviço, manuais técnicos e resoluções. Só para vocês entenderem assim, as diferenças, né, que existem em cada um desses tipos de documento, políticas, uma empresa pode ter diversas políticas, desde política de segurança da informação, que é uma política interna da empresa, uma política de comercialização, que define como os produtos e serviços devem ser comercializados, para que público-alvo, esse tipo de coisa, né? Uma política de atendimento, uma política de qualidade. Né? As políticas são linhas mestres de atuação, né? que regem todas as atividades da empresa. Né? Qualquer norma, instrução de serviço, manual técnico ou resolução acaba tendo que se submeter a essa política. Não somente as políticas internas, né? Mas também políticas externas. Então, imaginem lá que o nosso governo, seja na esfera estadual, federal, municipal, né? Determinam políticas, né? Que acabam comprometendo não, mas influenciando o nosso modus operandi, né? Dos nossos negócios. Né? Então, a empresa, basicamente, ela define as suas políticas baseados muitos nessas políticas externas. Essas políticas externas envolvem, inclusive, agências de regulação, né? Enfim, eu não vou entrar muito nesses assuntos, esse assunto é bem grande. Tá? As normas, tá? É nas normas, né, que geralmente se documenta como é que funciona. Vamos imaginar, para quem já conhece a disciplina ITIL, né, como é que eu faria para documentar um processo de incidentes na minha empresa? Como é que eu faria para documentar um processo de atendimento? Né, um processo de vendas, um processo de qualidade. Né, são através das normas que isso é feito. Né. E para que servem as instruções de serviço? As normas, tá, pessoal, são documentos que dizem uma visão muito macro de alguma série de atividades que tem que ser executada, que precisam ser executadas para um processo, por exemplo, ser atendido. Né? As instruções de serviço geralmente são documentos que estão atrelados às normas, então eu vou dar um exemplo de uma instrução de serviço. Como atender um cliente de fora do Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Poderia existir um documento que ensinasse, né, como é que se faz isso, principalmente para os funcionários, né, que estão entrando na empresa, né, e que precisam saber essas regras de uma forma muito clara. Né? As instruções de serviço também não têm um detalhamento muito grande, tá, dessas atividades. Elas não dizem, né, aí tu tem que entrar no sistema A, depois tu faz isso no sistema B, depois tu tem que ligar para o cliente usando o ramal de atendimento tal. Não, ele não entra nesse nível de detalhe. Isso é feito através dos manuais técnicos, né, que são documentos, né, que explicam detalhadamente como é que cada uma dessas atividades descritas nas instruções de serviço devem ser executadas. E as resoluções, né, que são instrumentos que principalmente
a diretoria, né, o grupo de direção de uma empresa utiliza desse instrumento para decretar novas determinações, né? Então, por exemplo, a partir de hoje a empresa, toda a área técnica da empresa, quando fizer uma mudança, precisa se submeter ao processo de mudanças. Então, o documento formal que determina isso e que acaba fazendo parte da base de conhecimento de todo o sistema normativo da empresa são as resoluções, né? Se vocês, como eu disse para vocês, tá? Se vocês quiserem se detalhar mais, eu não vou ficar muito nesse assunto, que é um assunto bem maçante, né? E vai acabar dando sono em vocês, né? Então, procurem no Google, tá? Vocês vão ver que tem bastante informação sobre isso, tá? Mas vamos voltar agora ao nosso, que é o objetivo dessa apresentação, né? Falar um pouquinho de processo, né? Processo, então, é um conjunto de atividades, né? Que tem um propósito, né? Que tem todo mundo quando pensa em processo, né? Pensa numa sequência de atividades que tem que ser executadas para entregar um resultado, né? Basicamente como funciona, né? Tu tem informações de entrada, tu tem um processo ali no meio que faz literalmente o processamento daquelas informações de entrada, né? E tu tem uma saída que é o resultado, que é o produto ou o serviço que vai ser entregue a outros dois elementos. Tem dois elementos aqui que eu nem descrevi, tá? Porque eu nem quero entrar nesse mérito, que é, por exemplo, quem é que deu as informações de entrada? Às vezes é um fornecedor, às vezes é um cliente. Quem é que recebeu as informações de saída? É um cliente, por exemplo, é um parceiro, enfim, processo pode servir para qualquer coisa, né? Todos os dias, quando nós vamos trabalhar, né, nós levantamos da cama, dormimos, acordamos, né, e conseguimos, né, chegar no nosso trabalho, porque nós executamos uma série de atividades até chegar lá. Bom, um processo é isso. O que mais? Deixa eu só ver se está tudo certo. Ok. E esses processos, né, existem diferentes tipos de processo, né? Existe até uma semântica aí que é utilizada, uma semântica não, um entendimento, umas diferenças de conceito, né? Conforme a bibliografia que tu utiliza, né, tu vai ter algumas nuances aí de diferenças de tipos de processo, tá? Eu não quero que se vocês quiserem explorar isso, procurem no Google, tá? Mas enfim, existem basicamente processos grandes, que são os processos de negócio ou processos principais, tá? Esses processos, cada um desses grandes processos tem subprocessos, cada um desses subprocessos é atividades, tarefas, enfim, né? Isso vocês vão entender bem, né? Imaginando que os processos principais de vocês são todos aqueles processos que são realmente significativos para o negócio de vocês, né? Então, por exemplo, se vocês venderem carros, se a empresa de vocês vende carros, qual é um processo que para vocês é crucial para o negócio de vocês? O processo de venda desse veículo, né? Mas para mim ter um processo de venda desse veículo, eu preciso ter um sistema de apoio para cadastrar os meus clientes. Bom, então de repente pode existir um processo de incidentes, não, mas de requisições de serviço, né? Que é considerado um processo secundário, né? Que apoia esse processo principal de negócio, né? E que é um processo muito importante. Só que geralmente os processos secundários são processos mais invisíveis ao usuário final, né, ao consumidor desse serviço, né? E existe um outro tipo de processo que também existe uma definição bem controversa, dependendo do autor, né, sobre os processos de gestão, né, que são aqueles processos que são usados para fazer a gestão dos processos principais e a gestão dos processos secundários e de outros processos, né, subprocessos, né, que eu vou falar mais adiante, tá? Características comuns de um processo. Bom, não interessa que tipo de processo que vocês têm, né, vocês vão ter 3 informações cruciais, né, que são as metas, né? Todo processo, toda vez que vocês pensarem em um processo, vocês têm que pensar na principal característica dele, que para mim é a principal característica, né, que é o seu objetivo. Se vocês não conseguirem explicar de uma forma clara qual é o objetivo desse processo, o que esse processo quer resguardar, né, que são as metas de vocês, né? Esses objetivos que vocês definem para um processo, né, vocês precisam saber
Imaginem um gestor, quando nós vamos tentar vender a ideia de implantar um gerenciamento de processo dentro de uma organização, vocês precisam vender essa ideia para a alta direção da empresa. Né? E para se vender isso, né, a pergunta que vai ser, eu acho que uma das primeiras perguntas que vocês vão receber vai ser: o que eu ganho com isso? Né? Como é que eu vou saber que esses processos estão sendo bem seguidos? Isso é feito através dos indicadores. Né? Então, imaginem que se eu tiver um processo, por exemplo, que tenha um objetivo principal, vocês vão ter que pensar em alguma forma, em algum indicador, em algum indicativo, né, uma informação indicativa de que esse objetivo, de que essa meta desse processo está sendo cumprido. Né? Eu vou explicar logo mais alguns exemplos. Né? E para isso, né, esses indicadores, né, o indicador é um símbolo, né? É um símbolo e ele é composto de várias métricas, tá? Que são informações que eu posso ter 3 ou 4 métricas para montar um único indicador. Eu vou dar um exemplo logo a seguir. Tem alguns escritores que consideram, né, que fazem essa divisão de uma forma muito clara. Né? As metas têm uma visão muito estratégica na empresa, os indicadores de desempenho são definidos geralmente de forma tática, né, e as métricas são colhidas, né, são coletadas, né, dentro das áreas operacionais, né, que executam aquele processo. Dica sobre indicadores. Essa dica foi escrita por mim, tá? Eu sempre falo sobre essa dica porque é uma ótima comparação para se fazer em processo. Né? Os indicadores podem ser comparados com amigos, né? Tenha poucos e bons. Né? Isso é importante porque é difícil de gerenciar processos, tá, pessoal? Dá trabalho para gerenciar processos. Né? E quanto mais indicadores vocês tenham, né, para cada um desses seus processos, né, mais difícil vai ser esse trabalho. Né? Então, inclusive, tem algumas empresas que usam muito a cultura do BSC, né, que é uma outra disciplina muito interessante para fazer gestão baseada em indicadores, que eles costumam selecionar pouquíssimos indicadores. Né? É o tipo de coisa assim, onde um diretor de uma empresa pergunta para um funcionário como está as vendas. Ele quer receber uma informação assim significativa e precisa, né? Então existe lá um indicador macro que é uma mescla de vários indicadores e outras métricas que traduz para ele como é que está a quantidade de vendas na empresa. Né? Isso é um desafio muito grande, né? Montar esses indicadores. Né? Mas o resultado final é que, imaginem assim, quem faz a gestão desses processos, né, precisa ter um painel de indicadores, né, para que, quando eu digo painel de indicadores, eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que investir numa ferramenta para implantar um painel. Não é isso. Nós estamos falando de uma forma, esses indicadores têm que ser muito transparentes. Esses indicadores não adianta tu chegar, tu ficar coletando métricas durante todo um intervalo de tempo, chegar no final do mês e descobrir que a tua meta não foi atingida. Né? O painel serve exatamente para tu se assegurar de que aquela meta estratégica vai ser cumprida. Né? Então, por isso o trabalho, né, da gestão desses processos e desses indicadores de desempenho. Quando se fala em indicadores de desempenho, tu pode ter indicador de desempenho para tudo. Tá? Tu pode ter indicador de desempenho para o desempenho laboral de determinado funcionário específico, tu pode ter um indicador para dizer como é que está a saúde financeira da empresa, tu pode ter um indicador de como é que está a satisfação dos clientes do segmento automotivo, enfim, tu pode ter, o céu é o limite, depende da necessidade de negócio de vocês. Quando vocês pensarem em indicadores, pensem que isso é uma informação estratégica, tá? Ela por mais que ela tendo uma meta estratégica, ela seja considerada tática, mas ela é uma informação que tem que significar para o negócio, né? Ela tem que ser significativa para o negócio, né? Imaginem a empresa de vocês como uma grande bolsa de valores, né? Na verdade, se todas as empresas tivessem essa cultura, né, da bolsa de valores, né, que imaginem lá, tá todo mundo, tem um monte de gente olhando vários indicadores numa tela, é lógico que lá, numa bolsa de valores, a variabilidade desses indicadores é suscetível a muitas
variáveis, né? Mas mesmo assim, né, conforme o que está acontecendo com cada um desses indicadores, as ações desses corretores, né, é modificada e eles têm que tomar, né, ações imediatas para tentar reverter aquele quadro. Então, tentem comparar isso, né, quando vocês implantar um método, né, de gestão de processos na empresa de vocês. Invistam muito nisso, né? Até existe depois eu comento até uma brincadeira que eu faço, né, sobre isso. Um exemplo, então, de um indicador, né? Um nome de indicador, né? Por exemplo, qualidade dos produtos vendidos, uma sigla. Geralmente os indicadores, quando são criados, é colocado uma sigla muito significativa, né? Geralmente até para tornar esses indicadores para fazer com que esses indicadores sejam identificados de uma forma exclusiva, né? E tem uma história, né? Tem um histórico, né, de utilização. Um indicador ele é composto de uma ou mais métricas. Então, por exemplo, nesse caso desse indicador, eu tenho um indicador que utiliza duas métricas, né, que é a quantidade de produtos entregues e a quantidade de produtos devolvidos. Existe uma fórmula de cálculo, né, para calcular esse indicador. O indicador ele é exibido sempre na sua forma percentual, ele é calculado mensalmente, né, e tem semáforos, né, que são para quem já trabalhou com monitoria, é muito parecido com monitoria, né? Então, toda vez que o resultado tiver, por exemplo, menor que 5%, exemplo, né, significa que o resultado está bom, né, regular, enfim, esses semáforos vocês podem definir, né, e quanto menor, tem uma orientação, né, cada indicador tem orientação. Se um indicador, e no caso desse indicador, quanto menor o resultado, melhor. Né, que é a qualidade dos produtos vendidos. Quanto menor a quantidade de produtos defeituosos, por exemplo, né, de produtos devolvidos, por exemplo, significa que a minha qualidade dos meus produtos está melhor. Vocês podem notar aqui que eu abordei só alguns assuntos do indicador. Tá? O indicador tem só alguns critérios, né, que o indicador é montado. Tá? O indicador tem uma série de informações também que precisam estar documentadas. Tá? Então, por exemplo, como é que é coletado aquela métrica, né? Como é que é coletado aquele indicador, quem é o proprietário daquele indicador, quem é a pessoa que a sua tomada de decisão é influenciada, né? Então, toda essa documentação desse indicador tem que ficar documentado em algum lugar, né? Para que isso seja bem claro, né? Para quem está fazendo a gestão e para quem está fazendo para quem está executando esses processos, né, que estão ligados a indicadores. Um exemplo de norma e processo, então, por exemplo, nome da norma, né, qualidade dos produtos, nome do processo, gerenciamento de qualidade, uma área de responsável, setor de controle de qualidade, gestor do processo é o fulano de tal, né, mais importante, né, não adianta tu ter um papel, como eu disse para você, se não tem alguém para cuidar dessas regras, para fazer com que essas regras sejam cumpridas, né. Tu tem um público-alvo, né, alguns processos só são executados só são executados, essas atividades desse processo são executadas por algumas áreas da tua empresa, né? Tu tem objetivos, né? E esses objetivos, nunca esqueçam, né? Esses objetivos precisam estar ligados aos indicadores. Então, neste caso aqui, eu dei exemplo de 2 objetivos estratégicos desse processo, né? E 2 indicadores que traduzem a eficiência desse processo. Né? Então, quando vocês estão pensando em indicador, vocês têm que pensar que esses índices têm que serem acompanhados, né? E para ser acompanhado, eu preciso armazenar, né, regularmente os resultados desses indicadores, o resultado dessas métricas, né, para tu fazer a comparação histórica disso, né, e tomar ações de acordo com esses números. Né? Como é que é feito o gerenciamento desse processo? Quais são os documentos relacionados? Nesse caso aqui eu tenho uma política sobre direitos de consumidor, a instrução de serviço 1234, enfim, toda essa documentação é necessária. Pode parecer um trabalho enorme para quem quer começar isso do zero, né? Mas é necessário, principalmente se tu quer privilegiar, né, aquelas questões que nós já ouvimos repetidamente, né, que é padronização, que é qualidade, que é custo, que é todas as justificativas que vocês vão encontrar na internet para implantar gerenciamento de processos. Né? Uma reflexão, né? Se uma árvore cai na floresta e ninguém está perto para ouvir, será que faz um som? Bom, eu já conheci várias empresas que implantaram
desde processos ITIL até outros processos, né, de gestão. Né? Implantar apenas no papel é fácil, né? Implantar esse processo e fazer com que esse processo se torne vivo dentro da tua empresa, né? Que tu dê a importância para aquele processo, né? Ter alguém para dar essa importância, né? Esse que é o grande desafio. Né? Então não adianta às vezes o indicador tá alcançando um índice ruim, né, se esse índice ruim ninguém está percebendo, né, ninguém está ouvindo esse índice, né, para saber se ele está bom ou ruim. Né. Então, para quem quer implantar um gerenciamento de processos, não adianta se pensar apenas em processos. Né? Tem que pensar nesse trinômio muito popular aí, que de nada adianta se eu tiver um processo fantástico, bem documentado, bem gerido, se as pessoas que executam aquele processo não são pessoas que estão motivadas, são pessoas que têm um perfil inadequado, enfim, todos aqueles problemas relacionados da área de recursos humanos. Né? Isso tem que ser feito, e o processo pode ser um ótimo instrumento para identificar essas pessoas que têm dificuldades, né? Essas pessoas que precisam ser realocadas, essas pessoas que precisam ser orientadas, né? Porque o difícil na execução de processos é que o calcanhar de Aquiles de qualquer processo é o plano de comunicação. Né? Não adianta tu definir um processo se as pessoas que executam aquele processo não estão cientes, né, de como é que funciona esse processo. Né? E não menos importante, a tecnologia. Né? Processos que são inteiramente manuais, né? Processos que não têm uma ferramenta por trás, tanto para fazer o controle, quanto para fazer a execução, quanto para fazer... para dar maior eficiência para as pessoas e para dar maior eficiência para os próprios processos. Né? Se tu não tem uma ferramenta boa, né, não vai adiantar, né, um exemplo prático disso, não adianta tu ter a melhor furadeira, saber furar a parede como ninguém, se tu tem uma furadeira que não consegue furar uma parede. Né? Então a ferramenta é indispensável. Né? A integração dessas três coisas vai melhorar os teus resultados. Isso vocês podem procurar qualquer autor na internet, todos eles vão usar esse discurso, né? Isso é padrão. Mas será que o seu indicador indica a realidade? Esse eu acho que é o erro mais comum de muitas empresas. Né? E isso aqui tu só consegue verificar através da auditoria de processo que eu vou falar logo em seguida. Né? Indicadores precisam indicar a realidade. Né? Se vocês não conseguem indicar a realidade através de um indicador, então troquem de indicador. Ou modifiquem a metodologia para se construir aquele indicador, né, porque ele não está cumprindo o papel dele, que é indicar a realidade. Né? Nunca esquecendo desse ditado popular, né? A estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. É uma brincadeira, mas é verdade. Quando tu quer extrair, às vezes, uma informação, tu acha uma forma, tu acaba descobrindo uma forma de fazer aquele número se comportar, né, da forma que tu quer. Né? Muitos indicadores, inclusive, usam uma operação matemática, né, uma operação aritmética, né, que é a média. Né? E dependendo do tipo de média, eu até já fiz um post lá no grupo falando sobre essas nuances, né, de tipos de média, né? E que dependendo do tipo de média que vocês optarem para construir um indicador, o resultado desse indicador pode ser completamente influenciado. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu tenho um indicador na minha empresa que calcule o tempo médio de duração de ligações no meu call center, por exemplo. Né? Se eu utilizar uma média aritmética, eu vou ter um resultado X. Se eu tiver uma média harmônica ou uma mediana, né, eu vou ter resultados completamente diferentes. Façam essa experiência. O objetivo dessa apresentação aqui é exatamente provocar a reflexão de vocês para esses assuntos. Né? Maturidade de processos. Bom, maturidade de processos, os processos, tá, eles têm um ciclo de vida. Né? Os processos, desde o momento que eles nascem numa empresa, né, eles têm que ser constantemente revisados. Para quê? Para eles irem amadurecendo. Né? Imaginem isso como se fossem sistemas. Né? Então, tu implantou, da mesma forma que tu tem tecnologia de sistema, existe tecnologia de processo. Né? Tu criou um processo
a tua versão inicial do teu processo, lá o seu Jorge, na empresa dele, quando ele estava entregando os seus serviços lá, ele entregava sem ter alguns cuidados. Com o passar do tempo, ele foi ficando mais experiente, até que ele conseguisse entregar um serviço para ele não se incomodar e seu cliente ficar totalmente satisfeito. Para isso, ele foi evoluindo, né? Então, os processos, essa escala de medida aí com 5 níveis, tá? Foi definida até usando a metodologia CBOC. Né? O CBOC até tem umas diferenças do CBOC 2, do CBOC 3, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Tá? Mas basicamente um processo tem vários níveis de maturidade. Né? Até para quem trabalha já com ITIL, né, se fala muito, né, em maturidade de processos de apoio. Né? Os processos ITIL, por exemplo, são considerados processos de apoio. Cada um desses processos na tua empresa vai ter um nível de maturidade. Alguns níveis de maturidade de determinados processos vão influenciar na maturidade de outros processos. Exemplo, se eu tenho um processo de gerenciamento de configuração na minha empresa e esse processo de gerenciamento de configuração está com a maturidade 2, possivelmente eu nunca vou conseguir atingir a maturidade 3 no meu processo de mudanças, por exemplo. Né? Então, e essa relação, inclusive, tem uma diferença muito grande do CBOC 2 para o CBOC 3 nessa questão, né, de maturidade, né, de processos. Né? Porque agora essa maturidade é vista de uma forma mais sistêmica e não tão analítica. Né? Então, os processos, esse outro símbolo aqui do lado são os processos. Como eles têm um ciclo de vida, desde o momento que eles entram na empresa, eles têm que ser revisados constantemente. É comum nas empresas, né, os usuários criticarem a existência do processo ou mesmo sugerirem melhorias. Essas melhorias têm que ser encaminhadas para alguém para ser estudado. Né? É muito legal, a maioria dos usuários costuma ser muito criativo. Né? São aqueles usuários que têm ideias, né? Eles têm ideias e te sugerem ideias, né? Mas existe uma diferença enorme entre o usuário criativo e o usuário inovador, né? O teu colaborador, quando ele é inovador, ele, além de ser criativo, ele bota em prática essas ações, né? E isso pode ser muito perigoso, principalmente porque ele acha que pode estar fazendo um bem para a empresa em melhorar aquele processo, né? Mas imaginem se cada funcionário da tua empresa, distribuído em todos os lugares do Brasil, tiver uma ideia diferente sobre como é que deve funcionar o processo de vendas, por exemplo, do teu produto, né? Então, por isso que esses processos têm que estar muito bem documentados, né? E os usuários precisam ter um canal, né, para compartilhar essas experiências. Né? Bom, é interessante, é uma prática legal, né, investir num escritório de processos. O que significa investir num escritório de processos? Eu montar uma salinha e nessa salinha eu vou botar algumas pessoas falando só de processos? Não, pessoal. Vocês têm que imaginar que, como eu disse para vocês, não dá para tentar abraçar o mundo de uma vez só. Para quem não tem maturidade alguma de processos, né, de documentação e de gestão de processos dentro da sua empresa, o recomendado, né, é começar pequeno. Né? Pega aqueles processos que são os processos principais da tua empresa, né, e dá uma importância para eles. Né? Então, o que se faz geralmente? Se monta um escritório de processos com os processos principais da tua empresa, botam pessoas ali trabalhando, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, né, sobre essas pessoas. Bota algumas pessoas trabalhando em cima desses processos, né, para promover a melhoria desses processos. Né? E quando se fala em processos, né, eu não estou falando só em processo. Eu estou falando, além de pessoas, né, estou falando também de ferramenta. No meu caso, eu trabalho numa empresa onde eu trabalho num escritório de processos que existem tanto pessoas envolvidas com tecnologia, quanto pessoas que trabalham exclusivamente com processos. E essas pessoas trabalham lado a lado. Porque, como eu disse para vocês, processo tem que andar lado a lado com tecnologia. Né? Se isso acontecer,
né, vocês vão ter um resultado muito mais significativo. Então, o escritório de processo é uma prática muito legal. Gestores de processo. Esse é o cara que eu até botei esse slide que parece ser engraçado, de um super-homem ali defendendo um processo, né? Mas, na verdade, os gestores de processo têm que ser vistos dentro da empresa como os reais defensores dos processos. São eles que tentam salvar os processos, né, para que aqueles processos sejam mantidos, que aqueles processos tenham continuidade, que aqueles processos, o que foi definido para ser executado em um processo, esteja realmente sendo executado, né? O senhorzinho aqui à direita de lupa não é à toa, né? Esse gestor de processo tem que regularmente, ele tem que ficar conferindo se o que está descrito nos processos está sendo executado, né? É aquela história que eu comentei para vocês do agente fiscalizador, né? São os gestores de processo que fazem isso. Um gestor de processo pode gerenciar vários processos? Pode. Pode, dependendo do tamanho do processo, dependendo da quantidade de comprometimento que esse profissional vai ter para lidar com essa gama de processos. De repente, ele pode ter um skill, né, que consiga, né, lidar com vários processos ao mesmo tempo. Esse profissional, quando for destinado para fazer a gestão de processos, ele tem que ter algumas características bem peculiares, né? Uma das características mais importantes desse profissional é que esse profissional precisa ser muito inovador, né? E mais inovador, né? Ele pode até não ser muito inovador, tá? Mas se ele não for muito inovador, no mínimo ele tem que ser aberto a novas ideias, ele tem que ser uma pessoa que está sempre disponível para outras pessoas, para esclarecer dúvidas, para recepcionar sugestões de melhoria, né? Os gestores de processo, inclusive, são profissionais que precisam estar sempre conversando, né, com os usuários, né? E isso é uma coisa que, uma vez até eu fiz essa pergunta no grupo lá no Facebook, perguntando qual foi a última vez que você chegou para um funcionário seu e perguntou para ele se ele estava satisfeito com a ferramenta, se ele estava satisfeito com o processo, se ele estava satisfeito com as atividades que ele estava desempenhando, né? Quando vocês fazem esse exercício, né, que pelo menos uma vez por ano, no meu ponto de vista, deveria ser feito em qualquer organização, principalmente para processos importantes, né? Então imaginem, eu tinha comentado com vocês que um dos processos mais importantes, no meu caso, na minha vida pessoal, eu dou mais importância para isso do que para qualquer outra coisa, que é o processo de atendimento. Se eu for mal atendido numa empresa, né, certamente eu não volto mais, eu não tenho o costume de voltar a ser atendido por essa empresa, né? E esse é um dos processos que tem que estar sempre, que os gestores têm que estar sempre de olho, né? Porque é um dos processos hoje que você sabe, um cliente quando está insatisfeito com alguém, né, aquela informação negativa que ele vai passar da tua empresa certamente vai ser distribuída com uma velocidade muito maior do que as propagandas positivas da tua empresa, né? Então, por isso que hoje em dia as empresas estão dando muito foco ao processo de atendimento. Auditoria de processos. A auditoria de processos é uma etapa crucial para qualquer processo, né? Que, na verdade, a auditoria de processos auditora o processo, como ele está sendo executado, né? De preferência, essa auditoria de processos não pode ser executada pelos próprios gestores de processo, né? Para ser isento esse tipo de coisa, já tem empresas, inclusive, que investem em consultorias especializadas, né? Que executam assessments, né? Que são processos que identificam para verificar lá como está descrito para ser executado aquele processo e como de fato ele está sendo executado, né? Então, essa é uma forma interessante de identificar desconexões de processo, né? Uma coisa, como eu disse, é fácil escrever uma regra no papel, o difícil é fazê-la ser sempre cumprida, né? E é por isso também, né, que a ferramenta está aí para nos apoiar, né? Notem que eu não estou usando o verbo sustentar, né? Nenhuma ferramenta pode sustentar um processo. Ferramenta é transitória. Ferramenta hoje pode ser a ferramenta A, amanhã pode ser a ferramenta B. O teu processo ele precisa ter continuidade, né? As ferramentas precisam criar mecanismos, né, para que os teus processos sejam executados com maior eficiência, né?
E de preferência, né, claro, às vezes não adianta tu ter um processo fantástico do ponto de vista gerencial, né, mas para quem utiliza esse processo é um processo extremamente burocrático, né, é um processo que tem muitos controles, muitas etapas, né, e se tu, quando tu começa a estudar BPMN, principalmente as notações que são utilizadas para desenhar os fluxogramas, né, por exemplo, de processos, quando tu começa a ter essa visão mais macro desses processos, tu começa a ver a quantidade de atividades que poderiam não existir, né? Ou atividades que são feitas de uma forma que poderiam ser feitas de outra forma, né? Quando tu se tu tem o teu processo documentado, se essa documentação está coerente com a tua realidade, fica fácil, né, tu saber quais são os processos que precisam ser melhorados, né? Ou de repente ser completamente redesenhados, né, os refactorings, né, de processo, né? Ferramenta e processo, então aqui um slide bem popular na internet, né, que é um martelo tentando, né, martelar um parafuso, né? Não adianta eu ter um processo fantástico se a minha ferramenta não ajuda. O meu processo é mais importante que a minha ferramenta. Se o meu processo não está sendo atendido, no mínimo, pensem na reavaliação da ferramenta. Né? Isso é inevitável para qualquer empresa, não interessa. E eu não estou falando só de sistema, tá, pessoal? Ferramenta, é tecnologia, né? Tecnologia, até o título desse slide poderia ser, é tecnologia versus processo, né? Então, se a ferramenta que vocês estão usando não está entregando os propósitos do processo, né? Reavalie essa ferramenta, essa tecnologia. Capacitação em processos e ferramentas, isso aqui é indispensável, né? Não adianta eu investir em gestão de processos, documentar esses processos, se as pessoas que são parte fundamental da execução desses processos não estão cientes de como é que aquele processo tem que ser executado, né? Então imaginem, não só as pessoas que executam os processos, né, ou que participam dos processos, mas os próprios gestores de processo, dependendo do tamanho da organização de vocês, precisam estar em constante capacitação. Como eu disse para vocês, o calcanhar de Aquiles de qualquer gestão de processos é a comunicação, né? Se não existir uma comunicação eficiente, né, os usuários vão começar a usar a criatividade, né, e isso pode ser perigoso. Benchmarking de processos. Essa semana foi uma semana até atípica para mim, né? Eu tive a feliz oportunidade de participar de 2 benchmarking com duas empresas que queriam trocar experiências, né? E esta certamente é uma das melhores formas para dar maior maturidade a alguns processos. Pensem assim, quem trabalha com tecnologia, por exemplo, se eu converso com uma outra empresa que trabalha com tecnologia, certamente os meus problemas que eu enfrento, certamente eles também enfrentam, né? O que vai mudar nessas duas empresas é só qual é o tratamento que é dado para resolver esses problemas, ou para no mínimo amenizar esses problemas. Então, esta é uma das melhores experiências, né, que qualquer empresa deveria investir, né, que é fazer benchmarking, né, que é comparar como é que está. Será que o meu processo está tão ruim assim? Deixa eu dar uma olhadinha em outras empresas que fazem atividades similares às minhas para saber se de repente algum processo meu não pode melhorar. E essa técnica, né, é uma técnica muito interessante, que é uma técnica de ganha-ganha, né, é uma técnica onde os dois lados ganham. Né? Nós não estamos falando aqui de espionagem industrial, né? Onde eu estou indo de um lugar para o outro para roubar as ideias dele, quem sabe, né? Fazer. Bom, isso também pode acontecer, né? Mas se tu está indo com esse intuito de benchmarking, né? As duas empresas sabem que o objetivo é trocar práticas de gestão de forma a melhorar a vida dos dois, né? Isso é uma coisa muito legal. Quando se implanta gestão de processos, existe uma prática que eu recomendo, que é a questão do calendário de processos. O que é um calendário de processos? Imaginem que um processo tenha um mês de aniversário, né? Então, todo mês de janeiro, o processo de incidentes precisa ser auditado. Todo mês de janeiro, o processo de incidentes tem que disparar algum benchmarking com outra empresa que também executa o processo de incidentes. Todo mês de janeiro tem que fazer uma pesquisa de satisfação com os meus usuários que participam do processo de incidentes para ver qual é a satisfação deles em relação ao processo e para que problemas que eles estão enfrentando que eu nem sei, né? Eu até tenho um ditado que
que eu inventei há um tempo atrás, que dizia mais ou menos assim, que o pior problema é aquele que você pensa que não tem. Né? E isso, como é complicado de tu ser pego assim, de surpresa numa empresa, daquele problema que tu não fazia a mínima ideia que tu tem. Né? Se tu não está conversando com as pessoas, tu não está vivendo o dia a dia dos processos, isso é gerenciando os processos. Né? Notem que eu não usei nem a palavra gestão de processo, tem até, quando tu estuda administração, tem uma diferença conceitual, né? Em administração, gestão e gerenciamento. Né? Gerenciamento é uma tarefa mais operacional, e eu estou considerando um profissional que faz a atividade de gestão de processos como um profissional em nível operacional, por mais tático que ele possa parecer, né? Porque eles têm que estar no dia a dia dos usuários, né? Ele tem que estar em constante atualização, se ele conseguir dar um ganho, antigamente os meus produtos para ser entregues para o cliente demoravam 5 dias e agora eu consigo entregar os produtos em 4 dias. Para tu conseguir fazer isso, esse ganho pode ser pequeno, pode parecer pequeno, mas não é, porque isso retornado em satisfação dos clientes é muito significativo. E hoje existe uma prática muito comum no mercado, de forma geral, né? Essa onda veio de muitas empresas americanas e tal, que são os chamados processos colaborativos, que na verdade eu acho que quando tu começa a fazer os teus usuários participarem, quando os usuários começam a perceber que tu tem pessoas na empresa, né, ligados à gestão, que estão interessadas na melhoria daqueles processos, né, que eles executam, né, diariamente, né, e que podem ajudar, né, ou mesmo os usuários têm, às vezes as ideias que nascem a partir aí de uma discussão, né, então como é legal tu implantar dentro de uma organização uma sistemática de workshop de processos, né? Então imaginem que uma vez por ano, naquele mês de aniversário daquele processo, vai ter um workshop de processo de incidentes aberto ao público, quem quiser participar para sugerir, né, ou mesmo para como é que funciona o processo, né, para ter esses overviews de processo. Então imaginem que os usuários tenham esse canal. Né? Certamente vocês vão ter uma quantidade enorme de sugestões, uma quantidade enorme de críticas, reclamações, enfim, mas é importante ouvir. Né? Isso é crucial para a maturidade de qualquer processo. E por último, pessoal, existe uma outra tendência aí no mundo, que é a tendência do gamification. O que é o gamification? Gamification é uma estratégia. Tá? Eu chamo ela de uma estratégia assim. Quando imaginem que vocês estão há anos tentando resolver um problema que ocorre rotineiramente com determinados processos de vocês. A estratégia tradicional não vem funcionando dentro da empresa de vocês. Os usuários estão desmotivados, eles não estão executando os processos que deveriam, da forma que esses processos deveriam ser executados, né? E vocês querem inovar, vocês querem transformar os processos de vocês de uma forma lúdica, né? Mudar a estratégia. Então, o que a estratégia de gamification faz? Transforma um processo em um jogo. Tá? Imaginem eu vou dar um exemplo no processo de gestão de incidentes, por exemplo. Tá? Processo de gestão de incidentes, as regras de gamification são as seguintes. Todo usuário que resolveu um incidente em primeiro nível de atendimento ganha 5 pontos. Um usuário que resolve em segundo nível de atendimento ganha 2 pontos. Um usuário que sugere um documento de conhecimento para ser usado no processo de incidentes ganha 10 pontos, por exemplo. Conforme a pontuação, cada usuário acaba tendo um score naquele processo, não a pontuação naquele processo, conforme esses resultados, né, esse usuário tem algum reconhecimento. Esses reconhecimentos eu não tô traduzindo eles exclusivamente em reconhecimentos financeiros. Né? Eu vi empresas que implantaram processos com a estratégia de gamification, onde os usuários ganhavam
brindes, ganhavam às vezes só uma imagem numa TV gigantesca que dizia, olha, esse mês o funcionário tal atingiu a melhor performance no processo de vendas, por exemplo, né? O funcionário do mês, né? E isso tudo através do gamification. O difícil do gamification é tu conseguir criar um jogo envolvente, né? Criar um jogo atrativo, né? Porque se os usuários notarem que aquele jogo é chato, eles não vão jogar, né? Mas às vezes, mesmo que os resultados não sejam tão bons, né, é bom tentar. Né? Eu acredito o seguinte, enquanto tu não tentar novas estratégias, tu não vai saber se a tua estratégia antiga era realmente muito ruim, né? Então tu tem que fazer essas experiências de vez em quando, porque algumas ideias são muito boas mesmo. Eu já vi ideias de gamification aí que deram um up, né, em vários processos aí de apoio e alguns processos de negócio, inclusive, empresas que vendem calçados no Rio Grande do Sul, São Paulo, investiram nessas técnicas de gamification e os resultados foram muito significativos. Tá? Eu um dia gostaria de implantar isso na minha empresa, tem essa pretensão. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a apresentação. Esse assunto é um baita de um assunto, né? Tem muito material, né, para vocês consultarem, tá? Quem se interessar pelo assunto. Eu estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que venha a partir desse evento, né? E espero que no mínimo que tenha servido para vocês terem ideias aí que certamente vão repercutir no sucesso de vocês aí no negócio de vocês. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Até lá. Obrigado pela participação.